Nossa saudação aos amigos que estão conosco nesse momento de estudo especial da Palavra de Deus. O primeiro evento narrado nas Escrituras, após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, foi o nascimento do seu primeiro filho. Eles haviam recebido de Deus a promessa de um descendente da mulher que destruiria o poder de Satanás e restauraria todas as coisas. Assim, com esperança, eles viram o nascimento de seu primeiro filho e deram-lhe o nome de Caim, que vem do termo hebraico adquirir. Se nós traduzíssemos literalmente Gênesis 4:1, poderíamos ler: adquiri um varão poderoso, o Senhor. Pensavam ser ele já o Messias. Logo a seguir, veio-lhes um segundo filho, a quem chamaram Abel, que significa sopro, alento. Alguma coisa, um complemento que Deus havia feito para com eles. Assim, Caim continuou sendo o centro das atenções da família. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrava a terra. A história dos dois irmãos desenrola-se a seguir em 4 momentos especiais. No primeiro momento, ambos os irmãos trazem uma oferta ao Senhor. Caim trouxe dos frutos da terra, do melhor da terra. Ele ficou ao altar e colocou os frutos sobre ele. O seu sacrifício era de acordo com a sua visão pessoal. Deus havia ordenado que eles oferecessem um animal como sacrifício ao Senhor, símbolo do sacrifício que um dia seria feito para salvá-los. Porém, Caim não ofereceu um sacrifício de acordo com como Deus desejava, mas sim com a sua visão pessoal. Caim não sentia necessidade de um sacrifício em seu favor. Assim, ele pensou em oferecer um presente a Deus para que esse se tornasse propício a ele. Um exemplo de salvação pelas obras. Abel, entretanto, trouxe das primícias do seu rebanho ao Senhor. Ele ficou ao altar e sacrificou nele um animal. Abel entendeu que aquela oferta era um símbolo de um sacrifício que um dia seria feito em seu favor, em favor da humanidade. Ele entendia que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. É interessante que a Escritura diz, o apóstolo São Paulo, na carta aos Hebreus, que o sacrifício de Abel era um sacrifício de fé, de confiança e de obediência. É interessante que diz a Escritura: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Em todo o processo de adoração, Deus se relaciona com pessoas, com adoradores. Ele olha primeiro os motivos do coração. As ofertas, elas são símbolos, reflexos do relacionamento entre o adorador e Deus. Deus aceita e abençoa pessoas. Assim, Deus aceitou a pessoa, o coração de Abel. A sua oferta representava o seu relacionamento com Deus. Caim não foi aceito por Deus porque Caim desconsiderou o plano da salvação, um sacrifício futuro que seria feito em seu favor. E a sua oferta tornou-se uma expressão da sua vontade e não da vontade daquilo que Deus desejava. Num segundo momento, nós encontramos Deus vindo até Caim, aconselhando-o e apelando a ele. Às vezes nós imaginamos que logo após a oferta de Caim ter sido rejeitada, logo em seguida ele tenha matado seu irmão Abel. Porém, quando lemos atentamente o texto, nós percebemos que, após a oferta dele ter sido rejeitada, imediatamente Deus chamou Caim para um diálogo. E por quê? Devido à atitude de Caim em relação a Deus, quando ele não foi aceito nem a sua oferta. É interessante que Gênesis diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-se-lhe o semblante.
Caim irou-se contra Deus. Demonstrou aborrecimento por não ter sido aceito. Ele sentiu-se vítima da injustiça por parte de Deus. Ele achava que merecia ser também aceito. Assim, Deus fez algumas perguntas a Caim, como fez também a Adão, porque ele desejava que Caim olhasse para si mesmo e observasse onde estava a raiz do seu problema. E Deus começa a perguntar: por que você anda irado? Por que se descaiu o teu semblante? E assim o Senhor lhe deu 3 conselhos. O primeiro foi: Caim, se você proceder bem, será aceito por mim. Ou seja, os procedimentos de Caim não eram corretos. Ele precisava mudar as suas atitudes em relação a Deus. O segundo conselho foi: se você continuar procedendo mal, o pecado irá dominá-lo. Os desejos pecaminosos serão contra você mesmo. Foi um chamado ao arrependimento. Aquele mudasse de atitude e vivesse de acordo com a vontade de Deus. E o terceiro conselho foi: o pecado está em você, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, não há desculpa para o pecado. Apenas porque temos vontade de praticá-lo, as tendências não justificam o pecado. O conselho divino revelou a raiz do pecado, onde ela estava. Se encontrava na natureza pecaminosa de Caim, que precisava ser transformada. Se Caim se voltasse para Deus, passasse a amá-lo, a servi-lo de coração, crendo nele, obedecendo, o Senhor lhe daria poder para vencer as suas tendências, para vencer o pecado e para viver corretamente na presença de Deus. Então ele poderia ser aceito. Num terceiro momento, nós encontramos Caim se afastando de Deus. Em lugar de se arrepender, aceitar os conselhos e advertências, ele virou as costas para Deus, voltou-se para o seu irmão e agora planejou matá-lo. A vida justa e fiel de Abel era uma repreensão à vida justa, injusta, incorreta e pecaminosa de Caim. Então assim que 1 São João 3,12 nós lemos: por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Não podendo fazer nada contra Deus, Caim planejou atingir aquele que representava a Deus. A vida que Deus desejava que ele, Caim, vivesse e que ele não estava vivendo. Não podendo atingir a Deus, ele agora planejou executar os seus planos, matando o seu irmão, que representava a vontade de Deus. Depois de matar Abel, chega um quarto momento. O momento em que novamente Deus se apresenta a Caim e agora vem a sua punição. Deus reinicia um novo diálogo. E Deus pergunta: Caim, onde está Abel, teu irmão? Caim não reconheceu o seu pecado. Ele o negou. E mais, com uma atitude desafiadora, com mentira e irresponsabilidade, ele responde: eu não sei. Porventura sou eu guardador do meu irmão? Diante dessa atitude, ao fazer a pergunta seguinte: que fizesse? Deus não esperou nem a resposta, porque ele não aceitava mais a confrontação de Caim. E assim o Senhor já lhe pronunciou um juízo antes que viesse a resposta. E Deus diz: Caim, o sangue de teu irmão Abel clama até mim da terra. O Senhor relembrou a Caim tudo aquilo que ele fizera e mostrou-lhe as consequências do seu pecado. E Deus lhe disse: és agora, pois, maldito sobre a terra. Quando lavrares o solo, a terra não dará a sua força, e serás fugitivo errante pela terra. Caim foi tomado por um sentimento de remorso, de temor pelas consequências do pecado, não um sentimento de arrependimento. É como se ele dissesse: bom, Deus agora pegou pesado comigo. E ele diz: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Em lugar de volver-te para Deus, reconciliar-te com Ele,
numa atitude de rebelião e confrontamento, ele exclama: eis que hoje me lanças da face da terra. Da tua presença hei de esconder-me. Quem comigo me encontrar, com certeza me matará. Ou seja, estou perdido. O texto bíblico apenas diz que Caim retirou-se da presença de Deus. Porém, antes que ele o fizesse, o Senhor disse a ele que colocaria nele um sinal, para que ninguém o matasse quando o encontrasse. Foi o último ato de misericórdia de Deus para com ele. A última parte de Gênesis capítulo 4 relata o legado de Caim, com suas atitudes em relação a Deus. Ele influenciou as gerações seguintes, havendo uma intensificação da maldade na terra. O que aconteceu com seu neto Lameque, que desenvolveu a poligamia e a violência. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram um outro filho, a quem deram o nome de Sete. Porque Eva disse: Deus me concedeu um outro descendente, em lugar de Abel, a quem Caim matou. Gênesis 5 informa que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Mas as escrituras indicam que, a partir de Sete, seguiu-se a linhagem messiânica de onde viria o Salvador. Os seus descendentes foram chamados filhos de Deus. Mas é interessante que em Gênesis 6 nós lemos que a maldade no mundo se intensificou quando os filhos de Deus, descendentes de Sete, se casaram com as filhas dos homens, como eram chamados os descendentes de Caim. As condições de maldade chegaram a tal ponto que o Senhor resolveu enviar o dilúvio. Enfim, a história de Caim nos ensina algumas lições. A primeira delas é que Deus deseja e aceita apenas um relacionamento de fé e de confiança nele. Em segundo lugar, necessitamos de comunhão com Deus, de um coração convertido, para oferecermos uma adoração e uma oferta correta. Terceiro, Deus deseja conceder-nos poder para vencermos a nossa natureza pecaminosa. Nós não necessitamos ser vencidos pelo pecado. Não há desculpa para o pecado. E em quarto lugar, nós necessitamos de uma natureza concedida pelo Espírito Santo de Deus para sermos aceitos por Deus e sermos participantes do seu reino. Que as lições da vida de Caim nos ensinem a vivermos uma vida de comunhão, de amor, de fé e de verdade com o nosso Pai Celestial. Que essa seja a minha e a sua realidade em nossa vida.